Glórias a Deus. Essa oração que a gente faz aqui das crianças, gente, foi uma exigência de uma criança. Da qual está dormindo agora, nesse momento. E nós oramos sempre por elas, em nome de Jesus. Na semana passada, olha só, já está ali, ó, o relógio está correndo demais ali, aquele relógio está errado. Na semana passada, nós ministramos sobre o Deus que conhece quem realmente nós somos. Foi uma palavra de restauração, uma palavra de novo começo. Talvez você possa ter ficado mais preocupado no domingo passado com o tempo, que eu me excedi um pouco, do que com a palavra. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante. Às vezes Deus ele proporciona situações nas nossas vidas para demonstrar realmente o que tem dentro dos nossos corações. Quais são as prioridades. Eu não costumo demorar como eu demorei no domingo passado, mas eu tenho certeza que Deus ele nos usa de todas as maneiras. E até no meu exceder do tempo, eu creio que Deus ele tem usado essas palavras para nós. Né? Às vezes o nosso coração, pelo corre-corre da vida, ele se torna um coração impaciente, um coração muito ligado à religiosidade. E talvez você tenha perdido a oportunidade que Deus nos deu na semana passada, na administração passada, de ter um novo começo. Eu falo isso com uma prioridade muito, muito particular, porque foi uma palavra que Deus me deu e quando eu vi, eu preparo as minhas ministrações em slide de PowerPoint aqui, no meu tablet aqui, eu trabalho assim porque eu consigo mudar um slide para o outro e consigo ir acompanhando. É uma mania minha, não é que eu certo ou errado, mas é uma mania minha. E quando eu vi o número de slides que eu tinha aqui no PowerPoint, falei, Senhor, essa palavra vai ser grande. E sinceridade, no meu coração eu senti, não tinha uma vírgula sequer. E eu vou ser sincero, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. E talvez você tenha perdido essa oportunidade que Deus nos deu no domingo passado, de um novo começo. Um começo livre de acusações, livre de cobranças, livre dos nossos próprios erros. Um começo, na realidade, para sermos verdadeiramente livres. Verdadeiramente livre é o tema da administração de hoje. Ela não é uma continuidade, uma sequência da administração de domingo passado, mas ela repete a ministração de domingo passado, verdadeiramente livre. O tema, o texto que nós usamos está lá em João, capítulo 8, o versículo 36. Um versículo muito conhecido, ele vai falar realmente sobre a questão de nós sermos livres em Cristo Jesus. Nos diz assim o texto de João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar ou vos libertar, vocês serão livres de fato. Eu quero ler a tradução que eu tenho aqui, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus por isso. Nós nos orgulhamos de sermos pessoas livres. Eu, pelo menos, me orgulho de ter essa liberdade, de ser livre, de poder decidir as coisas, de poder decidir aonde eu posso ir, aonde eu vou. Então, nós nos orgulhamos de sermos pessoas livres. Mas, se olharmos um pouquinho para trás, nós veremos e lembraremos que nem sempre foi assim. Nós, como brasileiros, a própria história do Brasil, ela é carregada por uma história marcada pela escravidão. Quem aqui estudou, fez aí o seu ensino fundamental, o médio, melhor dizendo, acho que traz bastante sobre isso. Tem tanto tempo que eu estudei o ensino médio, não era esse nome, e que eu nem lembro mais do que eu estudei. Mas eu me lembro que a história do Brasil, ela traz a história de
de um período de escravidão. E se nós pudermos definir escravidão, saindo um pouquinho do contexto dos dicionários, da tradução realmente, do significado do dicionário, eu diria que escravidão é a anulação dos direitos. Anulação daquilo que nós temos direito. Um escravo é alguém que não tem liberdade. Parece ser meio redundante, mas é realmente. Não tem escolha e vive sob o domínio de um dono, de um senhor. A Bíblia, em João 15, ela vai nos dizer assim: o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Então, entenda bem isso. Ser escravo é aquela pessoa que perdeu o direito à liberdade, à escolha, o que fazer. Então, ela depende do que alguém acima dela, o seu dono, o seu senhor, vai dizer o que ela tem que fazer. E muitas das vezes o que ela tem que pensar, aonde ela pode ir, é o que a palavra de Deus nos diz. João 15, o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas a declaração de João 8,36, Jesus ele nos diz assim: se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, essa palavra, depois nós vamos estudar um pouquinho do contexto dela, mas ela é uma palavra falada, na realidade, para pessoas livres. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarde essa verdade no seu coração para toda a sua vida, para você propagá-la para outras pessoas. Somente Jesus pode nos tornar verdadeiramente livres. Somente Jesus. Se você estiver com alguém conhecido, com um parente, com um amigo, ou caminhando, ou na sua faculdade, na escola, ou no trabalho, você tem que ter isso em mente. Somente Jesus pode libertar verdadeiramente uma pessoa. Somente Jesus pode nos libertar de uma maneira verdadeira. Então, todas aquelas pessoas que chegarem até você e se encontrarem num momento de dificuldade, num momento de uma escravidão, entre aspas, de não ter a liberdade mais de decisão, de poder ir ou poder vir, ou do seu corpo debilitado, tirando a liberdade do seu próprio corpo, você pode muito bem declarar que somente Jesus pode verdadeiramente nos libertar, realmente nos tornar livres. E talvez você possa estar pensando o porquê desta palavra de sermos verdadeiramente livres se não existe mais escravidão. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Você é uma pessoa livre? Sim. Glória a Deus. Você se considera uma pessoa realmente livre? Sim. Olha que tem diferença. Se você é e se você se considera uma pessoa realmente livre. Sim. Se nós olharmos ao redor, aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós congregamos, que não se acima disso, veremos muitas pessoas aparentemente livres. Veremos sim, tá? Porém, por dentro, são pessoas que estão aprisionadas. Presas em emoções, em traumas, em dores antigas, pessoas em sentimentos descontrolados, em feridas não curadas, em lembranças que ainda doem quando ela vem à sua mente. Pessoas bem vestidas, com aparência de liberdade, mas aprisionadas na sua alma. Por isso da pergunta se você é uma pessoa livre ou se você se considera uma pessoa realmente livre. São pessoas que carregam um fardo pesado, semblantes cansados, sofrimentos escondidos, famílias divididas, relacionamentos destruídos e corações oprimidos. Mas são essas pessoas que nós olhamos para elas e aparentemente nós as declaramos pessoas
não estão livres. Pessoas vivendo a escravidão do erro. Vivemos em uma época em que o egocentrismo, ele é algo que está em alta. Ou seja, pessoas que vivem para os seus próprios interesses, para as suas próprias prioridades. Aonde o que importa é o que me agrada. O que importa é o que me satisfaz. O que importa é o que me faz feliz. Mas esses sentimentos, esses desejos, essas declarações, ela tem transformado as pessoas livres em pessoas escravas de si mesmas. Escravas dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, dos seus próprios sentimentos. Agora, conversando mais um pouco sobre isso, aquela pergunta lá, se você se declara verdadeiramente livre ou se você é verdadeiramente livre, começa já a fazer um outro sentido. Já começamos a ter um ponto de interrogação às nossas mentes, falando, será que eu realmente sou livre? Será que realmente esse versículo que nós lemos, de João 8,36, ele é a verdade na minha vida? Somos verdadeiramente livres? Mas eu quero dizer, se você se sente assim, cansado, sobrecarregado, insatisfeito, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Jesus quer te tornar verdadeiramente livre. Glórias a Deus por isso. E eu quero, pode por favor, Fernanda, colocar lá Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus 11, 28 ao 30. Ele vai trazer essa declaração de Jesus sobre as nossas vidas. Tá? Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A pergunta aqui é: quem aqui já se sentiu cansado? Abrindo um parênteses aqui, né, eu já declarei aqui em outros cultos e declaro novamente, eu me senti cansado e eu confesso que ainda me sinto um pouco cansado a respeito da obra da igreja. Porque durante muito tempo pesquisando junto com o engenheiro, junto com pessoas, o conselho da igreja, buscando alternativas e possibilidades, nós chegamos a uma grande interrogação: o que fazer? Com o excesso de cobrança, ou de exigências, melhor falando, da prefeitura, a respeito de vagas de estacionamento, chegamos a um ponto da construção em que ainda não temos como começá-la. E isso me cansou. E eu falei isso para Deus. Eu falei: Deus, eu estou cansado. Eu já não sei mais o que fazer. Então eu me encontrei, e ainda me encontro de uma certa forma cansado a respeito disso. Mas só para a atualização de vocês, essa semana que passou, eu pedi um engenheiro para fazer um projeto para ver se ele consegue nos liberar um alvará de ampliação e reforma. Porque essa casa aqui, ela já existe na prefeitura, ela já tem um alvará de construção, então eu pedi para que ele pudesse ver isso. Se conforme for a resposta dele, se ele conseguir esse alvará, aí nós vamos estar sentando com o corpo, com os presbíteros, mas o conselho da igreja, e estaremos decidindo a questão dessa obra. E me tenho cansado um pouco, mas eu sei que Deus tem o caminho dele, e ele vai dar a provisão. Mas se você, de repente, como eu estou cansado da possibilidade da obra aqui, mas você cansado por outras coisas, por outra situação, cansado da rotina, cansado das lutas, cansado das pressões. Nós vivemos praticamente hoje no mundo dentro de uma panela de pressão. Se você tiver noção um pouquinho do que está acontecendo no mundo inteiro, saindo até de Curitiba, saindo um pouquinho do Brasil, alcançando aí as Américas, alcançando todo o mundo, você vai
nos finais do tempo haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, e é o que nós vivemos hoje. Em todos os lugares, ou em alguns lugares, nós temos alguma dessas coisas acontecendo. Né? Eu fico vendo a esposa do Rogério aqui, a Aline, ela foi numa missão de paz, outrora por Haiti, né? Que era por uma calamidade existente naquele país. Ela viveu, estava vivendo parte do que o Apocalipse está nos contando. Tá? Então isso realmente tem acontecido, parece que nós vivemos uma panela de pressão. Só que essa pressão, quando ela está no nível mundo, no nível nação, ela é uma pressão. Mas quando ela chega para mais perto de nós, quando é uma pressão numa questão familiar, quando é uma questão de uma pressão nas nossas mentes, naquilo que nós almejamos, naquilo que nós procuramos, fica complicado, porque eu quero te falar uma coisa, pelo menos comigo é assim, na pressão nós não pensamos direito. Na pressão, nós ficamos dependendo, muitas das vezes, das situações, daquilo que nos alcança. E eu te digo, se você tomar uma decisão no meio de uma pressão, você certamente vai errar. Certamente você vai errar. Você tem que se acalmar. Você tem que sair do meio daquele furacão. Você tem que, no mínimo, se você não consegue sair, você tem que encontrar um conselheiro, encontrar uma pessoa de Deus, que não esteja vivendo a mesma situação que você está vivendo, que vai ter uma visão além daquela que você está vendo. E ele vai poder, essa pessoa vai poder te direcionar de uma maneira diferente daquela que você está olhando. E com Deus, e se essa pessoa é de Deus, o conselho será muito bom e você vai ter um alívio naquela pressão. Então vivemos em tempos em que pessoas estão sorrindo por fora, mas estão exaustas por dentro. Você lembra de alguém assim na Bíblia? Lembra daquela mulher que o profeta foi e orou e ela teve um filho? E o filho dela morreu ali nos seus braços. Ela colocou o filho na cama do profeta, porque ela tinha feito um quarto na sua casa para o profeta, ela e o seu esposo. Ela colocou o filho lá no quarto e ela correu e foi em busca do profeta. E as pessoas no meio do caminho falavam: como você está? O que ela falava? O que ela falava? Mas ia tudo bem? São pessoas assim, pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão numa pressão enlouquecedora. Eu quero te dizer, se você está nesse momento assim, Jesus hoje quer realmente trazer vida e vida abundância para todos. Em abundância. Ele quer realmente que você seja livre de todas essas pressões e essas situações. Então, pessoas vivendo, sorrindo por fora, mas estão exaustas por dentro, a alma está cansada, o coração está sobrecarregado, e no meio de todo esse barulho, de toda essa agitação, Jesus hoje ele se levanta, na palavra de hoje, e faz um convite simples, mas muito poderoso. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Entenda que esse convite nele não é um convite de religiosidade. Não, ele não é um convite baseado nas suas forças ou na minha força. Ele é um convite de descanso para as nossas almas. Mas, continuando o texto que nós lemos, vamos falar um pouquinho sobre jugo. Naquela época em que Jesus declarou isso, o povo estava cansado das exigências religiosas impostas pelos fariseus, por líderes religiosos daquela época, para melhor entendimento. E aqueles líderes, eles colocavam regras e fardo que ninguém conseguia suportar, ninguém conseguia carregar. O jugo ali simbolizava exatamente isso: o peso, a obrigação e a cobrança. E dificilmente alguém vai conseguir viver com peso, com obrigação e com cobrança. Mais um parentezinho aqui. Eu falo isso, muitas vezes falei e vou continuar falando. Eu falo isso lá em casa. A Keila não precisa fazer nada para mim por obrigação. Como esposo, poderia eu exigir? Poderia, mas eu entendo que obrigação é algo forçado, é algo que não tem leveza, é algo que não tem graça. E eu falo, não faça por obrigação.
Porque num casamento onde há um amor, não se faz por obrigação, faz por amor, faz com vontade, com desejo, porque quero agradar. Né? Então, não faça as coisas por obrigação. E lá em casa se tem esse costume. Toda vez eu fiz um acordo com o Renê, no período da faculdade dele, de levar e buscar ele na faculdade para que ele tenha uma mente melhor, para que ele consiga um bom emprego, para que ele consiga um bom trabalho lá, consiga se formar bem. Eu tenho isso como um papel de pai e eu faço isso. Todas as vezes que eu busco na faculdade, quando eu levo, quando eu chego com o carro, põe na garagem, o que você fala, Renê? Obrigado. Obrigado. Aí você fala, ué, né? Por que não? Você tem que agradecer, não é obrigação. Você tem que agradecer o que a sua esposa faz contigo. Esposa, agradeça o esforço, o que o marido faz por você. Mesmo que não seja do jeito que você quer. Geralmente é. Tem gente que gostou. Mas agradeça, não faça por obrigação. É verdade. Tá? Então, em todo esse peso, em toda essa obrigação, em toda essa cobrança, Jesus ele vem e nos diz assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, quer andar, se você andar com ele, você não terá peso e você terá descanso. Isso é muito importante. O jugo de Jesus Cristo, ele é suave. Sabe por quê? Ele não tira o jugo. Certo? O jugo é suave. Ele não tira o jugo. O que acontece então? Ele carrega junto contigo. Ele divide a carga contigo. Aí eu te digo, é por obrigação? Não. Jesus tem obrigação de fazer isso? Não. Mas ele carrega junto conosco o nosso peso, o nosso fardo, tudo aquilo que vem nos sobrecarregar. Ele não remove o peso, mas divide o peso conosco. Né? No muito, o texto de João 16:33 diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha bem, ele não diz que no mundo eu vou tirar vocês de todas as aflições. No mundo eu vou proteger vocês e vocês não vão precisar estar aflitos. Não, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, eu estou com vocês, eu ando lado a lado com vocês. Se a tempestade está complicada, se firme em mim, creia em mim, porque eu estou carregando o teu peso junto contigo, em nome de Jesus. Isaías 40:31 vai nos dizer assim também, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Mas se está pesado, não está aguentando, aonde está Jesus na sua vida? Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Isaías 40:29 diz assim, ele dá força ao cansado, ele aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Ele está declarando que sempre está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. O jugo de Jesus, ele é um convite à intimidade. O texto diz, vinde a mim. Né? O descanso, ele não está no fazer tudo, mas ele está com ele, em estar com ele em todos os momentos. Não é o fazer tudo, é estar com Jesus em todos os momentos. O verdadeiro descanso vem da presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, nas nossas casas. Se não está acontecendo esse descanso, e é uma troca, não é uma troca, é uma divisão de peso, onde Jesus carrega e nós carregamos junto com Ele. Se não está acontecendo, você precisa chamar Jesus
para a sua vida de uma maneira mais íntima, mais forte, mais presente. O jugo de Jesus, ele não excede a nossa força. Jesus, ele conhece os nossos limites, a sua força e a sua história. Eu quero falar algo aqui muito importante, algo que Deus história das pessoas, nós podemos ajudá-las e não condená-las. É verdade? Tá? De repente tu encontrou com um irmão aqui que nem olhou para você no culto, você ficou triste, você já falou aquele irmão que tem problema comigo, ou algo parecido assim. Mas se você conhecer a semana dele, você vai entender, cara, não tem nada a ver comigo, foi uma situação dele. Você não julgou, você não condenou, porque você conheceu a história dele. Então entenda isso, não julgue as pessoas, não defina as pessoas sem antes conhecer o seu histórico. Jesus, ele não impõe um fardo impossível de nós carregarmos. Ele conduz todas as coisas da nossa vida no ritmo de um tempo certo. Você já parou para pensar alguma vez e chegou à conclusão de que, de repente, o tempo já passou, que você perdeu tempo? Eu já cansei de fazer isso na minha vida, já cansei de falar isso para Deus, mas Deus me disse, tudo está acontecendo no seu devido tempo. Porque eu estou cuidando de tudo. E nessa caminhada, às vezes, nós queremos. Não é isso? Mas o desespero, quando nós estamos em Cristo, quando Ele carrega junto conosco o jugo e o fardo, ele não se torna um desespero descontrolado, ele se torna maturidade. Aonde nós entendemos que as coisas vão acontecer no tempo dele, aonde nós entendemos que
cansado. Cansado de tentar resolver tudo sozinho. Sabe, algumas vezes eu já ouvi frases falando assim de que não, vamos tentar simplificar a frase. Eu que tenho que resolver, se eu não resolver, tudo desmorona. Algo mais ou menos assim. Talvez você já tenha pensado assim, talvez você já tenha falado desse jeito, mas eu quero te dizer, ledo engano. Porque nós não estamos no controle de todas as coisas. Quem está é Deus. E tudo que nós queremos realizar tem que ser nele e não em nós. Porque nós não conseguimos carregar o peso sozinho. Então talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Cansado de carregar um peso que ninguém vê. Né? Bonitinho, arrumadinho, mas por dentro sobrecarregado, coração aflito, despedaçado, lembranças ainda que nos dói quando vem à nossa mente, situações que não foram perdoadas. Gente, a Bíblia mesmo fala, a raiz de amargura ela vai nos adoecer no corpo físico e também a nossa alma. Perdão é o caminho mais rápido para a leveza de Deus na sua vida. Amém. Para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Perdão. Mas perdoar é tão difícil. Perdão é uma decisão. Cansado de aparentar força quando o coração está fraco, batendo aos frangalhos, muito devagar. Mas Jesus te diz nesta noite, hoje, filho, entrega esse peso nas minhas mãos. Deixa que eu carrego contigo. Anda comigo e você vai aprender o ritmo do descanso, da confiança. Sabe, eu tento comparar esta palavra aqui, essa frase, a Sadraque, Mesaque e Abednego, caminhando ali para subir rumo àquela fornalha. Algumas figuras mostram a fornalha como algo assim alto e depois uma escadinha para subir. Então vamos parafrasear que ela seja desse jeito. Então eles ali caminhando, os guardas atando as mãos deles e subindo com eles, e o texto diz que eles caminhavam porque eles não se dobraram ao rei, ao decreto do rei. Sabe, nós nos dobramos às coisas tão simples dessa vida, ao pecado, ao desejo da nossa carne, aquilo que nós queremos, ao nosso ego, há tantas coisas tão simples. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali não se dobrando a um decreto do rei. E eles sabiam que ali poderia ser a última caminhada da vida deles. Eles sabiam disso. Mas eles deixaram bem claro para o rei lá antes de começar a subir, de serem atados, de serem aprisionados. Eles falaram: olha, rei, o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, não tem problema não. Nós vamos continuar adorando esse Deus. Nós vamos continuar servindo esse Deus. Mas ao seu decreto, nós não vamos nos curvar. O que é que tem feito você se curvar nessa vida? Pensa aí. Se curvar as coisas que não são de Deus. Se tornar escravo. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre nós sermos escravos também? Daquilo que o homem, esse texto eu não coloquei, se vocês conseguirem aí, dá para tentar recuperar ele aí, rapidinho. Daquilo que mais ou menos parafraseando, lembrei dele agora. Aquilo que domina o homem, ele se torna escravo. Ou seja, se um cigarro te domina, você é escravo do cigarro. Se a bebida te domina, você é escravo da bebida. Se a pornografia te domina, você é escravo da pornografia. Se a mágoa te domina, você é escravo da mágoa. Tá? Se a mentira te domina, você é escravo da
mentira. Aí a frase lá, a pergunta do começo, faz algo assim, nos deixa mais ainda preocupados. Nós somos verdadeiramente livres? Ou nos consideramos verdadeiramente livres? É isso aí mesmo. Ó, prometendo-lhe. Opa, mudou um pouquinho. Prometem liberdade a essas pessoas, mas elas mesmas são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. O que tem dominado a sua vida? Nós temos classificação para pecado. Nós. Deus não. Nós temos. Roubou, matou, adulterou. Ixi, vai para o inferno direto. Mas esses mesmos pecados de matar, roubar, adulterar e mentir são iguais para Deus. A maledicência, a Bíblia abomina. E às vezes é algo que nós fazemos constantemente, principalmente dentro das igrejas. Então, aquilo que te domina, você se torna escravo. O que tem dominado a sua vida? O que tem escravizado a sua vida? Hoje é noite de Santa Ceia. Nós vamos estar celebrando daqui a um minutinho. Mas eu quero trazer essa palavra para ti. Eu quero orar com vocês antes da Santa Ceia. O que é que pode estar escravizando a sua vida? Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, nos fazer verdadeiramente livres. Não temos mais a escravidão, lei áurea, né, assinada, ok. Mas o que nos escraviza na mente, no nosso coração? Ressentimento, mágoa, tristeza. Gente, nos tornamos escravos destas coisas. E Jesus hoje quer te dar liberdade verdadeira e completa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero fazer essa oração. Pelo jugo leve. Que o Senhor, ele possa te ensinar a descansar nele. Para que possamos ser verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti como igreja, como família, como pessoa, como Teus servos, como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mediante a Tua palavra ministrada hoje, pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações, nos deparamos, ó Pai, e concluímos com certeza que existem ainda algumas coisas ou alguma coisa que nos domina, que nos faz escravos, ó Deus. E nós queremos entregar isso aos pés da cruz hoje. Nós estamos no momento de celebração da Santa Ceia, uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, para nós. Pai, nós queremos cumprir esta ordenança hoje de uma maneira verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Colocamos diante de Ti, ó Pai, os fardos, os pesos, o jugo que nós carregamos. Pessoas aqui, ó Deus, carregando jugos e fardos tão grandes, ó Pai. Liberta-nos nesta noite por completo, Pai. Em nome de Jesus. Liberta as nossas mentes, ó Pai. Não permita que venhamos ser escravos de todas essas imundícias que o mundo coloca diante de nós dia após dia. Coloca diante de nós até mesmo dentro das nossas próprias casas, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, liberta as nossas mentes hoje, pelo poder do nome de Jesus. Liberta a nossa alma de toda a opressão, ó Pai, de todo o peso, em nome de Jesus. Queremos ser livres, como a Tua palavra foi ministrada hoje, de uma maneira verdadeira e completa. Por isso nos entregamos a Ti, nos
colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus